Cumprimento a todos, saudade da minha turma querida. Eu espero que vocês já tenham lido o caso que foi encaminhado por e-mail de vocês há um certo tempo, que é o caso do Daniel. E aí, o que nós precisamos verificar nesse caso do Daniel? Qual é a peça a ser feita? O que se trata esse assunto? Se vocês pegarem o caso simulado e verificarem, Daniel foi preso em flagrante, Daniel foi denunciado, essa denúncia foi recebida, o Ministério Público apresentou as derradeiras alegações finais, ou seja, houve toda uma instrução. Então, do que já foi apresentado para vocês em sala de aula, vocês já sabem então que o caso Daniel trata-se de um furto simples, capitulado no artigo 155 caput, ou seja, a forma simples do Código Penal, que tem pena prevista mínima de 1 ano e máxima de 4 anos. Não se trata de crime que tem a sua natureza especial, ou seja, um crime comum. Então, o que nós pegamos? Como a pena máxima é 4 anos, eu já identifico que trata-se de um rito comum ordinário, ou seja, um rito comum ordinário. Pois bem, turma, diante do que já foi mostrado para vocês, inclusive vocês fizeram uma peça chamada Resposta à Acusação na aula passada. Vocês já sabem então que o rito comum ordinário ele tem uma previsão no artigo 395 a 405. E aí o que nós precisamos verificar? Qual é a estrutura? Como é que é a formatação então dessa peça? Se eu já tenho resposta à acusação, se o Ministério Público já apresentou as derradeiras alegações, o que resta para a defesa agora, dentro daquele organograma? Apresentar uma peça que nós chamamos o quê? De memoriais de defesa. Ou seja, com a previsão lá no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Pronto, identifiquei minha peça. Eu verifiquei todos os atos que já foram realizados, desde a prisão, ou seja, da fase policial de Daniel, depois do início do processo com oferecimento da denúncia, com recebimento da denúncia, com a audiência, discussão e julgamento da coleta das provas e da apresentação dos memoriais da acusação. Agora cabe o quê? A gente estruturar a nossa peça. E como é que é essa peça então, Rogério? Agora eu vou mostrar para vocês como é que é feita essa peça. Eu já identifiquei dentro desses dados que foram coletados aqui, e agora eu preciso fazer a peça. E aí você já sabe, primeiramente, o que deve conter numa peça de memoriais de defesa? Primeiro, eu tenho que identificar o endereçamento. O endereçamento, eu vou demonstrar o quê? Qual é o juízo competente? E já está claro, já está mais do que demonstrado, no caso simulado de vocês, que o juízo competente é o juízo da esfera estadual. Lembra que eu falei para vocês? Trata-se da competência estadual. Agora eu vou o quê? Eu vou demonstrar qual que é essa jurisdição da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia. Que está muito claro para vocês dentro do caso simulado. Então acho que não resta nenhuma dúvida em relação ao endereçamento. E por que eu sempre estou batendo nisso aqui? Porque o endereçamento ele carrega várias informações de competência e de jurisdição, que vocês têm que saber isso aí. Segundo, eu tenho agora que fazer um preâmbulo, a abertura da minha petição. E vocês agora vão estar pensando, ele vai mostrar de novo a mão. Vou mostrar de novo a mão.
Primeiro, número 1, eu vou fazer o quê? A identificação do meu interessado. Ou seja, é o Daniel de tal. Eu preciso qualificar o Daniel? Não preciso mais, porque trata-se de memoriais de defesa. Ou seja, o Daniel já foi qualificado na polícia, indiretamente na denúncia, na resposta à acusação, perceberam? E ele foi também qualificado perante a autoridade judiciária, ou seja, já é desnecessário, em memoriais, eu fazer a qualificação de Daniel. Segundo, lembra do segundo? É o advogado. O advogado, quem está representando? Daniel. Lembram disso aqui? Do número 2? O número 3, quem é o número 3? Perante quem? Ou seja, a autoridade competente. Comparece à presença de Vossa Excelência. Lembra? Os meios que vocês vão utilizar aí, não interessa de que forma. Posso comparecer perante Vossa Excelência? Pode. Junto a Vossa Excelência? Ok. Perceberam? O quarto é o nome da minha peça. Qual é o nome da minha peça? A gente está falando dela aqui. O nome da minha peça é Memoriais de Defesa. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, pode pôr em caixa alta, itálico ou sublinhado. Se eu tenho já definido o nome da minha peça, eu tenho que colocar o quê? Os seus dispositivos. Quais são os dispositivos? Nos termos do artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Turma, tudo que está sendo falado aqui agora, vocês já viram nas aulas relacionadas à resposta à acusação. Eu estou só dando destaque para que vocês nunca se esqueçam que o início da minha petição eu tenho um endereçamento, eu tenho um preâmbulo. Sempre. E o preâmbulo são aqueles 5 passos. Lembram? Primeiro, o interessado, Daniel. Segundo, o advogado. Terceiro, Vossa Excelência. Quarto, o nome da peça. Toda peça, ela traz aqui, ó, memoriais de defesa. E depois o seu respectivo dispositivo legal. Superada essa fase de preâmbulo, o que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que apresentar aqui o que aconteceu, quais são os fatos pretéritos, ou seja, os fatos passados. Então eu falo aqui do número 3 dos fatos. Perceberam? Lembra dos fatos? Os fatos é o relatório. O relatório. Ok? Vocês vão relatar para mim o que ocorreu. Você já tem uma estrutura. Lembram que nós já falamos sobre isso aqui? Eu tenho 3.1. O que ocorreu na fase policial? Ok? Ele foi preso em flagrante, teve a conclusão do inquérito policial. Superada a fase policial, eu tenho 3.2. Eu tenho a fase processual. Aí, vocês recordam, nessa fase processual, ela desenha para mim aqui, ó, o rito. Tá vendo? E o que já foi feito no rito? Já foi feito no 396, o oferecimento da denúncia. No 396, a recebimento da denúncia, determinação de citação. Depois, o que ocorreu? Teve que vocês têm que ter essa malícia, não está escrito aí, mas se já teve o recebimento da denúncia, foi feito o quê? Nomeação de defensor, apresentou resposta à acusação, tá vendo? Resposta à acusação, ou seja, o processo caminhou. Depois da resposta à acusação, teve audiência de instrução e julgamento, tá vendo? Depois ele foi encontrado, foi qualificado, interrogado, e o Ministério Público fez o quê? Em fase de diligência, pediu seus antecedentes, que é o artigo 402, e depois os derradeiros memoriais, ou alegações finais, ok? Então, nesse rito aqui, ó, vocês vão transcrever para mim de forma bem direta, sintetizado,
de forma objetiva, em tópicos, o que ocorreu no rito. Ou seja, está isso aqui, ó, artigos 396 a 396A, todos do código, desculpa, do 396 a 403, parágrafo 3º, vocês vão fazer menção a quem? Aos memoriais apresentados pelo Ministério Público. Perceberam? Então, inicia-se aqui, vem até aqui. Vocês têm que fazer esse relatório para mim aqui, ó. Lembra que eu falei que cada peça ia aumentando dos fatos, ia aumentando o relatório, porque vão sendo construídos fases dentro do processo, ou seja, o processo você vai pegando volume, ok? Superei dos fatos. Você está verificando a estrutura dessa peça. Pois bem, saí dos fatos. Eu venho agora do direito. Perceberam? Do direito. Do direito, em memoriais de defesa, eu vou trabalhar com o quê? Com teses defensivas. Ok? E quais são as teses defensivas? Quais são as teses defensivas, então? Eu tenho que verificar o que ocorreu nesse processo. E de forma propositada, eu deixei logo de início uma situação para que vocês verifiquem o que é uma nulidade. O que é uma nulidade? Lembra de nulidade quando vocês estudaram lá no 563, no 564, no 565 e vai no 571 e vai embora, tá? Ela se encerra no 573. É muito importante vocês verificarem situações processuais que podem apontar para uma nulidade. E quando vocês estudaram nulidade, nós temos assim, ó, atos inexistentes, lembra? Mera irregularidades, nulidade relativa e nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Eu tenho aqui no primeiro momento, então, que observar que eu tenho uma preliminar. No nosso caso, nós temos preliminares. Ok? Nós temos preliminares. Eu chamo a atenção de vocês, eu preciso que vocês estudem bastante esse ponto que vai ser destacado agora. Inclusive, tem muita matéria na doutrina, muita matéria na jurisprudência que fala-se do que? Aqui, ó, relacionado a nulidade absoluta. Ok? E onde está essa nulidade absoluta? Vocês vão estudar o que fala o artigo 564.3, letra E do Código de Processo Penal. Turma, nulidade de citação não se convalida. Não se convalida. O processo pode até já ter reconhecida a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, que vocês reabrem essa discussão. E por quê? Eu acho que você já cumpriu a pena. Não, ele já até morreu. É para rever a reputação, tá, da honra desse condenado. E vocês reabrem o processo. Eu tenho várias histórias, meu tempo aqui não dá para ficar contando para vocês, de casos concretos que bateram lá no Supremo. E o Supremo reconheceu o quê? De ofício, que existia uma nulidade absoluta. E anulou todo o processo. Foi por isso então que eu coloquei para vocês observar isso aí. Tá? Ah, mas ele não compareceu em juízo, ele foi encontrado, mas ele não foi citado. Então esse processo ele tem uma falha. O que é? Ausência de citação. E aí quando vocês forem pesquisar na jurisprudência, vocês vão colocar lá processo penal, falta, citação. Processo penal, ausência, citação. E vocês vão encontrar vários julgados. Ok? Então eu tenho uma nulidade absoluta do 564, ou seja, essa nulidade absoluta é falta ou ausência de citação. Ok? Falta citação. E aí,
O que eu tenho que atentar? Que se tem ausência de citação, falta de citação, esse processo deve retornar lá naquela fase, ou seja, após o recebimento da denúncia, quando o juiz determinou a citação e ela não ocorreu. Perceberam? Por quê? Quando vocês forem estudar citação, vocês vão lá no código e vão verificar a importância que é a citação. Peguem lá artigo 351, 352, 353, as modalidades de citação. Citação real, chama citação real, aquela feita por oficial de justiça, que vai lá comandado fazer a citação, ok? Depois eu tenho as modalidades que nós chamamos de citação ficta ou presumida. Hoje nós temos por hora certa, nós temos por edital. Aí lá vai editar para vocês quais são as regras do edital. E não tem edital, citação editalícia nesse caso. Por isso que eu destaquei para vocês, porque é muito importante vocês estudarem, principalmente esse ponto que trata-se de nulidade absoluta. Absoluta. Ok? Próxima tese. Nosso tempo aqui é corrido. A próxima tese que eu tenho, e aqui foi de propósito, lembra daquela extinção de punibilidade. E essa extinção de punibilidade, para vocês nunca mais esquecerem, é aquela chamada prescrição da pretensão punitiva do Estado, ou seja, prescrição. Ok? Eu estou reforçando, porque nós já tratamos disso lá no caso da Ariane. Inclusive, aquela pesquisa da doutrina, da jurisprudência que foi feita para a Ariane, vocês podem pegar e arrastar e colocar aqui agora para a gente ganhar tempo. Ou até acrescentar mais. Falar, não ficou muito bacana, eu vou dar uma estudada aqui agora. Porque vocês já estão diante de uma extinção da punibilidade que é imprescindível para tese de defesa, inclusive para provas, para concursos que vocês vão enfrentar pela frente aqui. Essa extinção de punibilidade pela prescrição, lembram? Eu estou tratando de fato, de prazo, de datas. Aí eu tenho que fazer tudo novamente. De que forma? Primeiro, qual que é a data de nascimento? Lembra que nós falamos da data de nascimento? Eu não lembro, tem que pegar aqui para mim rever aqui. A data de nascimento, dia 2/4/1990. Depois eu venho aqui, qual foi a data do fato criminoso? Aí eu venho e coloco também, foi dia 2/1/2010. Depois eu tenho outra data importante, data do recebimento da denúncia. Qual foi a data do recebimento? Dia 18/3/2010. Depois, eu tenho uma data que foi a data da intimação para os memoriais. Ok? Foi dia 7/10/2016. Lembram? Pois bem, quando eu faço essa busca aqui, ó, data de nascimento e data de fato criminoso, eu verifico que na época do fato ele era menor de 21 anos. Aí eu lembro de quem? Do artigo 115 do Código Penal. Perceberam a referência? Depois, data do recebimento da denúncia. É um marco, isso aqui, ó. Que é o artigo 117 do Código Penal. Lembra? Já podemos usar tudo isso aqui. Interrompe-se a prescrição pelo recebimento da denúncia. Aí eu pego aqui, do recebimento até intimação, já são o quê? Mais de 5 anos. Aí eu
isso aqui, eu só estou apenas revisando com a turma, porque vocês já viram isso aqui, tá? Eu estou batendo em cima porque é uma tese muito importante para a defesa, que é uma extinção da punibilidade, ok? E vocês têm tudo isso aqui, ó. Inclusive vocês vão mudar o quê? Essas datas aqui, ó, essas referências. Mas a doutrina vocês já pesquisaram, vocês já têm jurisprudência, vocês sabem como é que é feita a pesquisa, que é prescrição pela minoridade relativa. Então vocês já têm essa ideia mais ou menos, ok? Mais ou menos não, vocês já são doutores em extinção da punibilidade, inclusive, tá? Ok. Muitos estão perguntando também, mas peraí, ele não teve a intenção, Rogério, de subtrair a coisa móvel para ele ou para terceiro. A questão era somente o quê? Para dar uma volta no veículo. Inclusive ele abasteceu para entregar no mesmo estado no qual ele havia feito a retirada. Então ele não tem um ânus furante, tá vendo? Ou seja, um ânus de apropriação, de subtrair a coisa. Aí tem uma tese muito bacana que vocês vão encontrar na doutrina, na jurisprudência, que é uma tese de, nós podemos falar de atipicidade da conduta, ok? Baseado em que essa tipicidade da conduta? O que a doutrina chama de furto de uso, ok? Furto de uso. E aí, para vocês reverem, lembrarem aquelas historinhas lá no direito penal, parte geral, ok? Então eu tenho uma tese também que pode ser levantada aqui, em preliminar, porque trata-se de pontos que acarretam o quê? A absolução dele, de imediato e plano. Então eu tenho aqui, em preliminar, uma nulidade absoluta, uma extinção de punibilidade, uma tipicidade da conduta. Ótimo. E memoriais. É a última peça que a defesa trabalha em juízo de primeiro grau. Então tem que esgotar todas as possibilidades, tá? E aí, se for superar todos esses 3 pontos aqui, eu tenho, em razão do princípio da eventualidade, da subsidiariedade, trazer no mérito pontos também que são de suma importância para mim. E aí, revendo lá que fala essa situação, eu vou trabalhar com quem? Eu acredito que eu já posso apagar essa parte aqui, que vocês já tiraram foto. Eu não sei se está bem visível, mas eu vou pedir para que dê um zoom aqui agora, depois volte, só para vocês pegarem esses pontos e anotem. Ok? Agora eu vou apagar para me mostrar agora que vamos trabalhar com ele. Então eu venho aqui 4.2 do mérito. Em razão de quê? Em razão do princípio da eventualidade. Ok? Pronto. Então, nesse princípio da eventualidade, o que eu tenho que observar? Que aqui eu trabalhei com as absolução. Tá? Então, eventualmente, no caso de uma condenação, tá? Da eventualidade, eu venho aqui, ó, 4.2.1. Então, eu já estou trabalhando aqui agora com a possibilidade de uma condenação. Pronto. É muito difícil agora, por questão de tempo, vários fatores. Eu deveria agora mostrar para vocês como é que é feita uma dosimetria da pena. Utilizando quem? O sistema trifásico de Nelson Bria, que são 3 fases
tá? Para fixação da pena, mas de forma bem objetiva. Depois, quem tiver dúvida, eu retomo isso com vocês mais à frente. A gente discute isso aí numa apelação, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a questão da pena, tá? Para redução de pena, de forma bem mais detalhada, mas vocês já vão estudando tudo que eu vou estar falando agora para vocês. Primeiro momento, eu vou trabalhar com a fixação de quem? De uma pena base, tá? Quando eu falo em condenação, eu queria que vocês dessem uma lida, uma verificada, que contém uma sentença, ok? Que é os artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal. Isso aqui é uma projeção, ou seja, eu estou fazendo os memoriais já projetando o que vai ocorrer. Ou seja, eu me coloco na cabeça do magistrado. Tá? O que ele está articulando agora? Tá? Eu venho então, na condenação. Primeiro ponto, eu falo em dosimetria ou fixação. É dosi mesmo, assim, viu? Dosimetria da pena. Ok? Dosimetria da pena. O sistema trifásico, ele nos remete lá para o artigo 68 do Código Penal. Ok? Lá fala assim, ó. A pena base é o primeiro critério. A pena base terá como análise as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, quando eu falo do 68, ele nos remete aqui, ó. Pena base. Ok? São o quê? As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. São 8. Eu queria mostrar para vocês quando é que elas são favoráveis, são favoráveis, tá? Quando eu falo da pena base, o que eu vou pedir para o juiz? Vou pedir para o juiz que ela esteja o quê? Fixada no mínimo legal. Lembra anteriormente? Qual que é o mínimo legal? Um ano, tá bom? Mas vocês podem questionar assim: professor, na segunda circunstâncias judiciais, primeira culpabilidade, a segunda antecedentes. Ele tem antecedentes, tá? Porque ele já respondeu pelo porte de arma. Ocorre, então, que nos termos dessa súmula aqui, ó. Opa! Nos termos da súmula 444 do STJ, não pode ser considerado anotações como maus antecedentes. Para ser maus antecedentes, ele tem que ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então não esqueça de citar isso aqui, tá? Para já blindar essa situação dos antecedentes. Ou seja, então, fixado no mínimo legal. A segunda fase é o que nós falamos aqui, ó. Nós falamos de atenuantes e agravantes. Ok? Atenuantes e agravantes. Não tem nenhum agravante. Pronto. Mas ele tem duas atenuantes. Quais são as atenuantes? Ele tem relacionado a menoridade relativa, que está lá no artigo 65.1 do Código Penal, e mais, ele confessou a prática da ação delituosa, ou seja, era um réu confesso. Então ele tem também o benefício de quem? No artigo 65, inciso 3 do Código Penal, ou seja, tem duas atenuantes. Turma, eu tenho uma questão muito interessante, inclusive a minha banca lá no escritório, nós estamos discutindo a validade de uma súmula, porque o juiz sempre alega assim, ó, fixei a pena base no mínimo legal, já fixei no ano. Então, em razão de uma súmula, vou colocar até em vermelho,
da súmula 231 do STJ, vocês vão estar lá na 444, desce aqui para, vou para o vermelhinho para homenagear o meu Atlético, o meu Flamengo. Então, súmula 231, ela veda a fixação na segunda fase abaixo do mínimo legal, ok? Mas isso é muito discutível e eu acho que nós devemos engrossar, tá, a discussão de que essa súmula ela não pode sobrepor o Código Penal, ela não pode estar acima do Código Penal. Inclusive isso aqui é matéria para TCC, matéria para artigos, porque a Constituição assegura lá no artigo 5º a individualização da pena, e o Código Penal fala que sempre deverá atenuar a pena. Aí a súmula fala que não pode, quando ela foi fixada no mínimo legal, ou seja, ele tem duas atenuantes, hein? Duas. Aí o juiz afixa no mínimo legal e fala, tá tudo certo, eu fixei no mínimo legal. Vamos discutir isso aqui. Depois da terceira fase, a gente fecha esse critério aqui, ó. Eu tenho diminuição e aumento de pena, ok? No nosso caso aqui, nós não temos diminuição, não temos aumento, ok? São os critérios que diminuem e aumentam. Se o furto fosse tentado, nós teríamos lá no 14.2, que fosse o caso da Ariane, é uma diminuição de pena, lembra disso aí? Tá? Um aumento, se o veículo fosse totalmente idoso, são vários fatores, tá? Que ele vem dizendo. Agravante não é aumento, aumento não é agravante. Atenuante não é diminuição, diminuição não é atenuante. As agravantes estão lá no artigo 62, 63, tá? E as atenuantes a partir de 65. 64 acho que é atenuante genérico. Ok? Pois bem, aí eu terminei a minha primeira fase, que nós chamamos de dosimetria da pena. Terminou? Terminou não. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? A definição do regime. Se a pena dele for a mínima lá fixada, mesmo que a máxima de 4 anos, eu tenho que pedir o quê? A substituição da pena privativa de liberdade, não é assim? Que fixou. Opa, desculpa. Diminuição. O próximo aqui, ó, fixei o quanto de pena? Um ano. Mas qual será o regime de cumprimento? Aí eu tenho que fixar o quê? Definir o regime de cumprimento. Ok? E aí eu vou encaminhar-os para onde? O artigo 33 do Código Penal. E vocês vão chegar ao consenso de que o regime dele vai ser o regime aberto. Ok. Então eu defini o quanto de pena, eu defini já o regime, e aí trata-se de furto, que é crime praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa. Sendo assim, ele tem direito o quê? A substituição. Da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Onde está isso, Rogério? Vocês vão começar o quê? Verificar artigos 44 e 46 do Código Penal. São as penas alternativas. Ok? Ou seja, trabalhei com vocês na fase de teses defensivas do direito preliminares e médio. Viu que bacana? Tanta coisa que nós temos para discutir, para fazer, e tudo que sempre batendo em pontos que vocês vão gravando. Isso vai ser muito útil, tá?
prova da OAB, num concurso, para vocês também na prática futura de vocês da advocacia. Aí, já caminhamos para o final. Eu não vou colocar aqui agora, porque senão fica muito fácil. O quê? Os pedidos. O que é dos pedidos? Aqui. Dos pedidos. 5.1 preliminares. De forma bem resumida, né? Letra A, o reconhecimento da nulidade absoluta com retorno do processo lá na citação. B, extinção da punibilidade. Lá do artigo 107, inciso 4, pela prescrição. C, o furto de uso. Olha que bacana. 5.2, mérito. O que eu tenho no mérito? A, fixação da pena no mínimo legal. B, reconhecimento das atenuantes. Lá do artigo 65. C, fixação, regime aberto. D, conversão, né? Substituição, depois substituição, um pouco aqui. Conversão da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. Perceberam? Tá? E aí, local, data. O artigo 403, parágrafo 3º, ele fala quantos dias a defesa tem para apresentar os memoriais de defesa. Portanto, turma, mesmo estando distante de vocês, a saudade é grande, mas nós não vamos deixar de lançar esse conteúdo. Vocês podem rever, tá, essas explicações quantas vezes forem necessárias. Me chama no privado, me manda um e-mail. Professor, estou com essa dúvida, essa indagação, o que for necessário. Tá? Esse local aqui depois vocês vão conhecer, é o auditório do meu escritório, do nosso escritório. Logo, logo vocês vão estar esperados essa fase aqui, vindo para me visitar e também para conhecer. A gente está debatendo outros assuntos do direito. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus.